Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sônia e hoje teremos mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre ortografia. Vocês lembram o que é ortografia? Ortografia é o estudo da língua que obedece uma série de regras. Então, essas regras, elas são estabelecidas pela gramática normativa, que padroniza a escrita correta das palavras. Então, nós vamos estudar um pouco mais sobre a escrita correta de algumas palavras, certo? Então, peguem o livro de vocês, na verdade, a gramática, certo? Na página 96. E vamos começar. Vamos começar com a leitura do Aprenda Mais. De maneira simples, ortografia significa escrita correta, o ramo de estudo da língua que, obedecendo uma série de regras, padroniza a escrita das palavras. É ela que estabelece, por exemplo, a forma casa com S, como certa, e não casa, com Z. Em todos os países lusofônicos, nações que têm o português como língua oficial. Entre as regras que estabelecem a forma correta de escrever as palavras, a principal delas é o respeito à sua origem. Assim, a palavra casa é escrita dessa maneira devido à sua origem latina: casa, cabana, casebre, tendo aparecido pela primeira vez em um texto escrito em 1221. Agora, vamos ler algumas questões e já responder de acordo com as regras que devem ser estabelecidas. Ortografia. Primeira questão. No capítulo 2, vimos que existem inúmeras variedades linguísticas devido ao caráter dinâmico das línguas. Entre elas, falamos sobre a variante padrão ou norma culta, que além de ser mais prestigiada dentro da sociedade, é a que padroniza certas regras de expressão para contextos formais. Para proceder a essa padronização, a norma culta estabelece um sistema oficial convencional pelo qual podemos representar, em parte, a língua na escrita. Esse sistema é oficial porque é aprovado por atos oficiais do governo e é convencional porque, como vimos no capítulo 1, não há uma exata identificação entre os fonemas e as letras que usamos para representá-los. O fato de seguirmos o padrão formal de escrita não implica uma pronúncia única para as palavras. Assim, dizemos que a ortografia é a parte da gramática que estuda a padronização da escrita, uso de letras e sinais gráficos da norma culta. Pensando nisso, discuta com seus colegas e o professor: a ortografia é realmente necessária? Segunda questão. Como dissemos, a ortografia é convencional. Às vezes, o fonema representado por uma letra é basicamente o mesmo representado por outra letra, como S e Z, em quisesse e fizesse. Os vários casos, a dúvida sobre como escrever certas palavras se resolve com uma regra básica. Devemos respeitar sempre a origem das palavras. Vendo disso, responda: o certo é escrever laranjeira com G ou laranjeira com J? Então, vamos responder à questão de acordo com a regra. De acordo com a regra vista, como essa palavra se originou de laranja, que é escrita com J,
deve também ser escrita com J. Laranjeira. Antes de responder a próxima questão, vamos ler o Aprenda Mais. No Aprenda Mais, temos o conceito de etimologia, que servirá para entendermos melhor a terceira. Então, o que é etimologia? Etimologia é a ciência que estuda a origem das palavras, uma ferramenta importante para desvendar a evolução da língua. Ela mostra a correspondência entre a forma e o sentido que as palavras têm hoje e a forma e o sentido que apresentavam em outras épocas. A palavra adolescente, por exemplo, vem do latim adolescere, que significa algo que está em desenvolvimento, crescimento. Terceira questão. Empregada no início ou no final das palavras, a palavra H não tem valor fonético. Ela é apenas por uma questão etimológica. A palavra hoje, por exemplo, se escreve com H, por causa de sua origem latina, ode. Pesquise e escreva a seguir palavras escritas com H. Eu poderia sugerir várias palavras que possuem a letra H, mas eu vou preferir que vocês realmente façam essa pesquisa sobre palavras que possuem a letra H. Vocês podem procurar no dicionário, podem perguntar a pessoas mais velhas, como os pais, os tios, os irmãos, e escrever palavras com H em sua escrita. Vocês devem escrever ao menos 5 palavras. E caso tenham alguma dúvida em relação a esta questão, podemos discutir na próxima aula. Quarta questão. Agora leia com atenção os grupos de palavras abaixo, observando o emprego das letras S e Z. Em seguida, procure formular uma regra para esses usos. Letra A. Freguês, freguesa, oleoso, poetisa, aquosa, recifense. Então, a regra é a seguinte: emprega-se S nas palavras terminadas em es, esa, isa, osa, oso e ense. Letra B. Coisa, fazão, neusa. Neste caso, a regra é a seguinte: emprega-se S depois de ditongos. Letra C. Grávida, gravidez. Esperto, esperteza. Certo, certeza. A regra para essas palavras é a seguinte: grafam-se com Z substantivos abstratos femininos terminados em es e esa, que têm origem em adjetivo. Quinta questão. Observe. Pesquisa, pesquisar. Aviso, avisar. Canal, canalizar. Escravo, escravizar. Na grafia de verbos, às vezes ficamos na dúvida se terminam em izar com S ou izar com Z. Como podemos resolver essa dúvida? Escrevemos izar com S quando a base dos nomes correspondentes terminam em S. Se a base não terminar em S, escrevemos izar com Z. A seguir, vocês deverão fazer as questões sobre ortografia das páginas 98 e 99. Na próxima aula, nós as corrigiremos e discutiremos um pouco mais sobre o assunto. Até a próxima aula e tchau, tchau!